pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos já sabem, não é novidade, meu nome é Rafael, estamos dando início aqui à nossa sexta videoaula sobre vasos de pressão, certo? De maneira que na nossa quinta videoaula falamos sobre tratamento térmico, né? Terminamos aí a nossa aula falando sobre o tratamento térmico, certo? Sobre as formas, sobre as finalidades do tratamento, sobre as possibilidades de serem executados, né? As condições para que seja executado em diversas partes do nosso equipamento. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa sexta videoaula. Vamos lá. Vamos falar agora sobre testes de pressão. Bom, os testes de pressão são a última prova pelo que passam os vasos de pressão antes que sejam colocados em operação. Bom, isso já foi dito na videoaula anterior, né? Que, por exemplo, o teste hidrostático é quando todos os outros ensaios já foram executados, né? Pressupondo que o equipamento esteja sem nenhuma descontinuidade, em perfeito estado de montagem e operação, e aí é feito o teste de pressão para fechar com chave de ouro, né? São realizados para verificar a estanqueidade de todas as juntas soldadas e conexões do equipamento e submetê-lo a um nível de tensões superior ao que estará sujeito em condições normais, pela primeira vez, promovendo alívio de tensões provenientes de descontinuidades geométricas. Vamos lá. Por parte. Verificar a estanqueidade de todas as juntas soldadas e conexões do equipamento. Bom, estanqueidade nós já sabemos o que significa, certo? Capacidade que um equipamento tem de reter um fluido sem permitir que haja vazamento. Então, primeira coisa é saber se o equipamento está ou não vazando. Não está vazando? Isso é tudo? Não, é só a primeira parte. A segunda parte, né, é submetê-lo a um nível de tensões superior ao que estará sujeito em condições normais. Por exemplo, um teste de integridade, certo? Você põe 1,5 vezes a pressão no trabalho. Então, se ele está acostumado se ele vai operar com 400 kgf por centímetro quadrado, o teste será feito com 600 kgf por centímetro quadrado, certo? Você vai aí testá-lo, elevar o seu equipamento a uma pressão acima da normal de trabalho, certo? E aí você vai testar a resistência dos componentes, né? Não somente do corpo central do vaso, certo? Com relação a qualquer tipo de ruptura, de falha, certo? E, em consequência disso, você promove aí um alívio de tensões provenientes de descontinuidades geométricas, certo? Ou seja, além do tratamento térmico, os testes de pressão também possibilitam, né? Te recompensam dessa forma, né? Você tem aí um alívio de tensão, porque quando você leva uma pressão desse jeito, dessa forma, a 1,5 vezes, por exemplo, quando ele atuar com a pressão normal, ele já estará capacitado, né, a resistir a essa pressão, certo? E aí vai atuar de forma mais segura. Pode-se realizar testes hidrostáticos, pneumáticos ou mistos, sendo os mais comuns os primeiros. Ou seja, senhores, teste de pressão não se limita ao teste hidrostático e nem só ao teste pneumático, né? É possível que sejam feitos testes hidrostáticos, né? No caso, geralmente com água, o teste pneumático com ar ou uma mistura dos dois, certo? Só que os mais comuns, inclusive eu pelo menos só vi o hidrostático e o pneumático. Esse misto eu não cheguei a ver, mas existe. O teste pneumático ou misto só deverão ser realizados em casos excepcionais devido ao grande perigo que representam. Senhores, o que acontece? Por que o teste pneumático, por exemplo, ele se faz mais perigoso do que tratar com água? Bom, temos o seguinte, temos os prós e os contras. Quando você trabalha num teste hidrostático, quando você trabalha com água, se houver uma ruptura, certo, grave, a pressão, né, da água pode ser fatal a uma pessoa. Tudo bem, sendo que num teste hidrostático você tem mais facilidade de determinar o quê?
um ponto de ruptura, onde estiver havendo o quê? Um vazamento. É mais fácil você identificar um líquido que está escoando pelo seu vaso, uma vez ele totalmente seco, do que você perceber que está vendo o quê? O vazamento de um ar, de um gás, certo? Então, geralmente, um teste pneumático, se você não tiver um controle exato do que você vai estar, do que você pode, dos componentes que podem haver rupturas, você vai aplicar pressão sobre pressão até chegar ao ponto que, se seu equipamento estiver com defeito, ele vai explodir, ele pode fazer com que a ruptura se agrave de uma forma tal que o prejuízo seja irreparável, certo? Bom, o teste só pode ser realizado depois de decorrido um prazo de 48 horas após a execução da última soldagem, em partes pressurizadas e partes de sustentação do equipamento. Ou seja, primeira condição, soldou-se hoje, daqui 2 dias, 48 horas, você vai poder tratá-lo termicamente, que é o tempo do quê? De toda a tensão residual da temperatura já ter sido tratada termicamente, certo? Do seu equipamento a estabelecer ali a temperatura dele ambiente, a temperatura normal, certo? O teste deve ser realizado antes de qualquer serviço de pintura ou de aplicação de qualquer revestimento interno ou externo. É lógico, senhores? Se você não vai fazer um serviço, você não vai testar um equipamento, que pode ser que haja uma ruptura, pode ser que haja um ponto de vazamento no qual vai haver a necessidade de um recorte na solda para uma nova soldagem, então você não vai pintar, você não vai dar um acabamento final num equipamento desse, certo? A pintura, qualquer revestimento refratário, interno, externo, independente do que seja, será realizado sim, depois que for comprovada de fato a propriedade estanque desse material, certo? Depois que for comprovado que ele realmente é estanque, de que ele não está com nenhum problema de estanqueidade, aí você dá o acabamento final, certo? O teor máximo de cloretos permitido na água desse teste deve ser definido pelo projetista. Porém, é uma via de regra, nunca superior a 50 partes por milhão, para equipamentos de ácidos inoxidáveis austeníticos ou com revestimento interno desses materiais, certo? Então, para esse tipo de material, quem vai determinar é o projetista. Porém, ele nunca poderá decidir por uma faixa acima de 50 ppm, certo? Para evitar o risco de fratura frágil durante o teste, deve ser controlada a temperatura do fluido, certo? A temperatura da água, no caso. Acho que mais à frente talvez vejamos que, se está abaixo de 15 graus, eleva essa temperatura. Se está acima, resfria, certo? Ela tem que estar a 15 graus. Bom, para equipamentos com espessura de parede maior ou igual a 50,8 milímetros, se pararmos para analisar, são exatamente 2 polegadas, a temperatura do metal deve ser mantida a pelo menos 17 graus Celsius acima da temperatura de projeto mínima do metal, ou no mínimo a 15 graus Celsius, como eu havia dito, o que for maior, certo? Então, a temperatura deve ser pelo menos a 17 graus acima da temperatura de projeto, certo? Então, temperatura do projeto mais 17 graus, ou no mínimo 15 graus Celsius, o que representar uma temperatura maior, certo? Não menor que isso. Para equipamentos com espessura de parede menor que 2 polegadas, a temperatura do metal deve ser mantida a pelo menos 6 graus Celsius acima da temperatura de projeto mínima ou do metal, ou no mínimo a 15 graus, o que for maior, certo? Então, vocês podem observar que a média é sempre 15 graus. Certo? 15 graus atende as 2 possibilidades, certo? Sem nenhum tipo de problema. Aí eu lhes pergunto, por que, só voltando aqui, por que para acima, igual ou acima de 2 polegadas, você é permitido que haja uma temperatura maior do que para menor? Porque se nós sabemos que um teste de pressão expõe seu equipamento a tensões extremas, certas tensões elevadíssimas, se você aquece, se você proporciona qualquer aumento de temperatura que seja fora do previsto, você vai estar aí fazendo o que com a sua estrutura? Você vai estar enfraquecendo ela. Nós já sabemos que aumento de temperatura
enfraquece o quê? Enfraquece a estrutura, a resistência do material metálico. Então, se você aumenta demais uma temperatura com uma espessura fina, né, menor que 2 polegadas, você vai estar causando ali, mesmo que não uma ruptura, você vai estar comprometendo aquela estrutura ali. Entendeu? Pode não ser acusada por uma ruptura, mas você ainda assim agravou, certo, a resistência mecânica daquela chapa. Por isso, que quanto menor for, menor é a temperatura exigida. Por essa razão, eu lhes disse o quê? Que 15 graus Celsius atende bem as duas possibilidades, certo? Bom, temos aqui a foto de um teste de pressão. Essa foto aqui não é nova, né? Essa foto aqui já foi feita, já foi vista por nós em uma outra matéria, se não me engano, em teste hidrostático. Perceba que esse equipamento aqui, esse vaso de pressão, ele foi ser testado, porém houve uma ruptura. Houve uma grave ruptura aqui, ó, se os senhores observarem, certo? E aqui também deve ter acontecido um outro problema, certo? E nessa região aqui foi feito um novo chapeamento, e aí esse novo chapeamento foi feito o quê? Um ensaio por líquido penetrante para averiguar se havia descontinuidade ou não, certo? Bom, a pressão de teste em qualquer ponto do equipamento deve ser, no mínimo, igual ao seguinte valor: pressão de trabalho é igual a F, que multiplica pressão máxima admissível, certo? Que no caso que multiplica SF dividido por SQ, certo? Bom, falamos agora sobre os testes de pressão. Testes hidrostáticos, certo? Tem a pressão de 1,5 para vasos projetados anteriormente à edição de 1998, ou seja, anteriormente à ASME Divisão 1 de 1998, certo? E 1,3 para vasos projetados posteriormente à edição 1998 da ASME Divisão 1. Como assim, professor? A ASME, ela rege, né, os processos de fabricação e montagem do seu vaso de pressão, certo? Desde os componentes básicos até a forma de você montá-los. Então, de acordo com a linha de raciocínio, com o segmento de projeto previsto na ASME antes de 1998, o seu vaso era fabricado e montado de maneira a resistir a 1,5, certo? Agora, por um processo novo, não inferior, mas ainda assim novo, 1,3 para vasos projetados depois dessa ASME de 1998, certo? E por sua vez, certo, a pressão de teste para o teste pneumático, 1,5 para vasos projetados anterior a 1998 e de 1,1 para vasos projetados posterior a 1998, certo? Do código ASME. Beleza? Então, posterior, anterior, certo? 1,5 para teste, 1,25 para pneumático. Atualmente, certo? Nós usamos quais então? 1,3 por 1,1, certo? Bom, o que é PMA? Pressão máxima admissível de trabalho do equipamento na situação corroída na temperatura de projeto, certo? Então, a sigla representa isso. SF seria o que? Essa tensão, tensão admissível do material à temperatura do teste, certo? Ou seja, qual é a tensão na qual o seu material estará exposto, porém é previsto e admissível, certo? Em relação à temperatura obtida no teste, certo? Nós já sabemos nas videoaulas anteriores que para cada temperatura você vai ter aí um nível de tensão admissível, certo? Por conta da fragilidade que ela oferece, né? que ela oferta ao aço. E o SQ fica sendo a tensão admissível do material na temperatura de projeto, certo? Uma tensão diz respeito ao quê? Ao teste, a temperatura do teste, certo? A temperatura que vai ser ali executada somente no teste. SQ é a tensão admissível na temperatura de projeto, ou seja, no qual o vaso foi projetado para operar. Tem diferença, certo?
Este valor de pressão é o mínimo estabelecido pelo código ASME, certos valores supracitados. A critério do projetista e usuário do equipamento, ele poderá ser testado de acordo com uma pressão de teste determinada, através de um procedimento alternativo, certo? Então, essas pressões aí de testes pré-estabelecidas, elas podem ser definidas com base em testes, certo? Qualquer valor de pressão entre procedimento padrão e o alternativo pode ser adotado de acordo com a norma ASME, de acordo com o código ASME, norma, tanto faz, certo? Qualquer valor. Recomenda-se o seguinte procedimento de teste hidrostático. Vamos falar agora sobre um procedimento, certo? Elevar a pressão até 50% da pressão de teste, certo? Então, a pressão de teste X, 600, por exemplo, vamos lá, 600 PSI, você vai levar até 300 inicialmente. Vai efetuar a primeira inspeção do vaso, certo? Efetuou a inspeção, você vem aqui e a partir da 50% continua elevando gradativamente a pressão até a pressão final de teste, que seria 600, certo? Manter o vaso pressurizado nesse patamar pelo tempo mínimo de 30 minutos, certo? E por motivo de segurança, nenhuma inspeção deve ser executada durante esse período. Ou seja, você elevou a pressão a 50% da pressão de teste, faz a inspeção inicial do vaso, fez a inspeção inicial do vaso, sobe esse patamar para 100% da inspeção, da pressão de teste, perdão. E ali, quando você estabelecer esse patamar máximo de pressão de teste, você vai manter aquele equipamento parado, sem nenhuma inspeção, por meia hora, 30 minutos. E nada deve ser feito nesse vaso durante esse período, certo? Após reduzir gradativamente a pressão para um valor de até 65% da pressão de teste. Ou seja, se você estava a 100%, você vai baixar 35% dessa pressão, certo? Obtendo assim 65%. Vai efetuar uma segunda inspeção desse vaso, certo? E após ser feita a inspeção desse vaso, você vai reduzir gradativamente a pressão de teste até a pressão normal, né? A pressão zero, que é a pressão atmosférica de um ATM, devendo ser abertos os bocais superiores para evitar vácuo no interior do vaso. Ou seja, você vai abrir os bocais superiores, onde vai haver o quê? Uma nova ventagem, vai haver a entrada de ar, evitando assim o seu vácuo. Em equipamentos cladeados ou revestidos com tiras soldadas, recomenda-se a realização de inspeção visual após a realização do teste, para averiguar a condição, né, da sua chapa de clade, né, do seu cladeamento, se ele foi afetado pelo teste ou não. Bom, recomenda-se agora, senhores, o seguinte procedimento para testes pneumáticos. Vamos nessa. Vamos falar agora de testes de ar pneumático. Primeiro, você vai elevar a pressão até 102 kPa, certo? Ou 10% da pressão de teste, se for menor. Preste atenção, se for menor. Se a pressão de teste for menor que 102 kPa, você vai elevar até a 10% da pressão de teste. Se não, você eleva no máximo, então, né, devemos dizer assim, no máximo a 102 kPa, certo? A partir daí você efetua a primeira inspeção do vaso, certo? Fez a primeira inspeção, você vai elevar agora gradativamente a sua pressão até a condição de teste, que é o quê? A pressão máxima de teste admissível, certo? Obviamente, você vai manter o vaso por 30 minutos pressurizado e não vai mexer nele, certo? Assim como no hidrostático. Você vai reduzir de forma gradual, gradativa, a pressão para um valor de até 80% da pressão de teste. Ou seja, você vai baixar em 20% a sua pressão de teste, certo? Aí sim você vai fazer uma nova inspeção do seu vaso. E terminada essa inspeção do vaso, você vai reduzir gradativamente a sua pressão de teste à pressão de um ATM, que é a pressão normal, certo? Bom, primeira coisa, senhores, teste de pressão pneumático é mais perigoso também, por quê?
pela necessidade, como os senhores puderam observar, de aplicar maiores valores de pressão no seu equipamento, para testar o seu equipamento. Agora eu lhes pergunto, por quê? Né? Geralmente a pergunta que o aluno gera em sua mente é o quê? Por que o teste pneumático necessita de maiores valores de pressão, né, de injeção de pressão, para que ele possa ter validade? Muito simples. Já foi dito aqui em videoaulas anteriores, senhores, que a água é um material incompressível, certo? A incompressibilidade da água é a chave, certo? É o que faz a água ser o mais eficiente dos fluidos de teste hidrostático. Por quê? Os testes de pressão. Por quê? Sendo a água incompressível, se você preenche completamente a capacidade volumétrica de um vaso de pressão, certo? Veda ele de forma estanque, qualquer quantidade de pressão ali aplicada não será absorvida pela água. A água, por sua vez, transmitirá essa força, essa pressão para toda a extremidade do seu vaso de pressão, o que caracteriza uma incompressibilidade, certo? Ela não se comprime, certo? Então ela já, de cara, ela já transmite energia, certo? Você lotou um recipiente com água, não tem mais espaço para ar, nem para nenhum outro elemento. O que você injetar a mais ali, certo? Vai gerar uma pressão e essa pressão não será retida pela água. A água vai simplesmente transmitir essa pressão para todas as extremidades, em todas as direções, de forma homogênea com relação à sua força de pressão, certo? A pressão vai ser igual em valores e em todas as direções. Diferente do ar. O ar, por sua vez, não. Nós já cansamos de ouvir o que? É ar comprimido. Se o ar é comprimido, significa dizer que ele é extremamente compressível. Você consegue comprimir ar a altíssimas pressões, certo? Então, por essa razão, se faz mais necessário o quê? A quantidade de ar, certo? Injetado em um equipamento para ser feito teste de pressão. E por essa razão, temos aí o quê? Duas coisas. Primeiro, a resposta da minha pergunta, né? A necessidade, né? O porquê de ter que injetar um maior valor, um maior gradiente de pressão para testes pneumáticos em relação ao hidrostático, certo? Você usa muito mais pressão no pneumático do que no hidrostático, por essa razão que eu agora expliquei, certo? Segundo, que faz o quê? O teste pneumático ser um teste extremamente mais perigoso do que o teste hidrostático, certo? Porque se você está trabalhando com um gradiente de pressão superior, não um gradiente de pressão altíssimo, você expõe o seu equipamento a um risco maior, bem como você acaba se expondo, certo? A vida humana a um risco de um acidente também, sem contar que qualquer defeito, qualquer descontinuidade, por menor que seja, há um gradiente de pressão elevado acima do normal, ele pode se agravar e tornar assim um defeito que já não tenha o mesmo conserto, entendeu? Então é por essa razão aí que temos a vantagem do teste hidrostático e temos a água aí como o melhor material para testar, certo? Com relação à pressão e estanqueidade, certo? Bom, finalizando aqui, é um teste de grande periculosidade e substituirá o teste hidrostático quando estamos falando do teste pneumático. O vaso ou seus suportes não forem dimensionados para suportar o peso do teste hidrostático. Única desvantagem da água, certo? O peso. O ar nunca vai pesar o mesmo que a água, certo? Então, senhores, se o ar não vai pesar o mesmo que a água, se houver um vaso em que ele não tiver, certo, capacidade dimensional de suportar o peso da água, que vai prejudicar, que vai proporcionar uma anomalia, uma deformação, por menor que seja no seu casco, no seu costado ali, não vamos usar a água, certo? Vamos usar ar. E a segunda condição, qualquer traço d'água ou fluido utilizado no teste prejudicar o processo. Ou seja, se por um acaso a água ela não for bem-vinda, né, por conta da finalidade daquele vaso de pressão, o
o que, como já vimos anteriormente, não é muito comum, certo? Não é muito comum. Na maioria dos casos, senhores, o teste é feito com água, né? É teste hidrostático, certo? Nessas duas condições, então, temos que o teste pneumático pode ser aplicado, certo? Bom, verificação dimensional final. A verificação dimensional final é realizada para conferir as dimensões de projeto e as tolerâncias dimensionais admitidas. Não é nada mais do que aquele cheque final, aquele checklist final, né, feito lá pelo inspetor dimensional geralmente de caldeiraria e tubulação, certo? Que vai lá e, com o projeto na mão, ele afere todos os componentes, todas as variáveis do seu equipamento, em termos dimensionais, certo? Para saber se ele está de acordo com as tolerâncias dimensionais admitidas previstas no projeto. Deve ser feito após o teste de pressão, certo? Pois em alguns casos o teste pode introduzir pequenas deformações ao equipamento. Então, senhores, da mesma razão que a gente não pode pintar o equipamento antes de testar, certo? Porque pode haver um problema que vai exigir um reparo, você não pode também fazer um teste dimensional antes de fazer um teste de pressão, uma vez que você sabe que pode ser que o teste vai causar algumas deformações residuais, porém previstas, certo? O que o próprio funcionamento normal do vaso causaria, certo? Por isso que o projeto está escrito aqui, valores dimensionais de projeto e as tolerâncias dimensionais admitidas. Então, o projeto já prevê, certo, esse tipo de deformação. Beleza. Isso vale também para o tratamento térmico, que pode igualmente introduzir pequenas alterações dimensionais. Sendo que, a partir do momento que você fez seu teste de pressão, é óbvio, é claro e evidente, seu tratamento térmico também foi feito. Certo? Então ali ele só está te dizendo o quê? Esse parágrafo simplesmente lhe diz que não é somente o teste de pressão que causa pequenas alterações dimensionais. Certo? Mas pós-teste de pressão, não há nenhum outro fator ali antes do seu funcionamento que vai fazer com que o seu vaso tenha deformações dimensionais. Aí o inspetor dimensional pode ficar à vontade para fazer o seu trabalho, para inspecionar as dimensões, baseando-se sempre nas tolerâncias, certo? Bom, senhores, e com isso encerramos aqui a nossa 6ª videoaula, certo? Desejo a todos aí bons estudos, não fiquem com as dúvidas, certo? E revejam as gravações sempre que assim acharem necessários. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau!